Assim, então, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nossa universidade. Falo nossa porque é uma universidade pública, federal, de graça e de qualidade, né? Então, eu sou o professor Rodrigo Sussman, né? Eu estou como coordenador do curso atualmente, junto com o professor Silvio Sasaki, esse rapazinho que está logo ali, como vice-coordenador, né? E gostaria de dar, né, as boas-vindas em nome do curso a vocês aqui e parabenizar, né, que apesar de tudo que estamos passando, né, vocês podem se considerar aí vitoriosos, né, por estar aqui ingressando em um curso superior, né, mesmo que de forma remota por enquanto, né, que nosso curso ele é presencial, mas dar as boas-vindas. E esse encontro de hoje é justamente, né, porque provavelmente vocês devem ter, tá no início, assim, deve ter muitas dúvidas, muitos questionamentos, e assim, não, a gente não vai conseguir, né, muita coisa vocês vão entender durante o percurso, né, que a gente vai ter aqui, que são 3 anos de curso, então vocês vão ter bastante tempo aqui com a gente, ajudando, né, para conversar, mas esse primeiro encontro tem o objetivo justamente de dar primeiro, vocês conhecerem a gente, né, quem que está na frente, e não somos só o Silvio e eu, né, temos um colegiado todo atrás, né, que depois, mais para frente, vocês vão entender quem que é o colegiado do curso, enfim. O professor Silvio acabou de colocar no link aí, né, no chat, o link de um slide, que daqui a pouco ele vai começar a explicar o que é, tá, para vocês porem as perguntas. E com o tempo vocês vão conhecer quem é o colegiado do curso, ele muda, né? Aí a gente tem no caso aqui a nossa gestão de 2 anos, mas vocês vão se inteirando, vocês têm representação nesse colegiado, ou seja, vocês têm colegas que estão lá para dar voz para vocês também, em assuntos referentes ao curso, né? Mas esse primeiro encontro é mais para dar um panorama geral, e essas minúcias, né? Essas coisas mais que requer mais tempo, né? Vocês vão aprendendo durante o decorrer do curso de vocês. Tá? Então, nesse primeiro encontro, na verdade, antes eu vou passar para o professor Silvio para ele dar as boas-vindas e falar com vocês um pouco, e daí a gente vai continuando depois com esse bate-papo, né, que vai ser primeiro uma apresentação aqui, e depois a gente pode discutir com as perguntas, enfim. Então, Silvio? Boa tarde a todos, a todas e a todos aí que estão com a gente aqui, estão me ouvindo aí? Estão ouvindo a minha voz do além? Sim. Ótimo. Sim. Então, Sim. sejam bem-vindos aí ao UFSB, um momento único, né? Digo que é um momento único porque talvez seja a primeira vez que você entra na UFSB. Então, é importante esse momento, esse ingresso na universidade pública, né? Eu sei que é bem complexo porque está nesse modo remoto, inclusive acho bem chato mesmo, porque o interessante é você estar ali na semana de recepção, interagindo com os veteranos, conhecendo os professores do seu curso, no modo presencial, tem esses encontros, aí alguns professores vão lá na sala também se apresentar, mas, infelizmente, é o que a gente tem para hoje aqui, mas a gente vai tentando reduzir os problemas da maneira que dá, né? O que a gente vai fazer aqui hoje é fazer uma apresentação sobre vários percursos que vocês vão ter durante o curso. Não imaginamos que você vai decorar tudo, nem precisa, porque essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês. Então, tudo que tem os links, alguns contatos, tudo isso vai estar aqui na apresentação que vai ser disponibilizada. E aí vocês, ao longo do curso, vão, né, interagindo, vão procurando, né, reduzir as suas dúvidas, que no começo são muitas, e agora no modo remoto acredito que deve ter duplicam-se as dúvidas, mas a gente está aqui para ajudar vocês, certo? Rodrigo, quer falar alguma coisa ou eu começo aqui?
Na verdade, eu estava escrevendo, mas que o Elias, ele perguntou, é o mesmo que ontem, né? Daí sim, na verdade, assim, é a apresentação do curso, toda aquela parte é a mesma, né? Que a gente vai apresentar. Para quem não conseguiu assistir ontem, né? Ou para quem é do vespertino mesmo, e essas coisas. Mas as dúvidas que podem aparecer aqui podem ser diferentes das que apareceram ontem, né? Então, é a mesma, o conteúdo é o mesmo, mas a discussão pode ser diferente, tá, gente? É porque, como o professor Rodrigo disse, a gente tem turma à tarde e a turma à noite. Então, a gente tem que contemplar, né, o direito do aluno é ter essa apresentação à tarde e à noite, né? Porque não tem muito sentido a gente fazer só num horário, sendo que o aluno não é daquele horário. Então, por isso que a gente tem que fazer essa duplicata, mas o conteúdo basicamente é o mesmo, né? Continua ou você vai falar alguma coisa? Não, eu acho que agora vai passar, né, porque o professor Silvio agora, né, vai fazer a apresentação, que ele tem a voz mais bonita e o microfone dele é maior, e daí depois a gente conversa, faz um bate-papo. Pergunta, gente, vocês vão mandando no Slido, tá? Que eu vou sempre jogando aqui, tá? Nos ligo o link aqui. Quem tiver dificuldade, né, de acessar o Slido, pode jogar a pergunta aqui no chat, que eu coloco diretamente no Slido lá. É anônimo, tá? Quem não quiser se expor lá é anônimo, e eu coloco anônimo lá também. Bem, então vamos começar aqui também para não ficar se estendendo muito, né? Sejam bem-vindos aqui, a gente já deu as boas-vindas. Primeiramente, o que é o Slido? É esse link aqui que aparece no chat, que o professor Rodrigo vai colocar de vez em quando, aonde é uma plataforma interativa para vocês colocarem aqui as perguntas. Ontem a gente teve uma enquete, mas começou a se estender muito, então a gente colocou, eu reduzi isso só a colocar perguntas. Então, quando você clicar nesse link aí do chat, vai aparecer QA e Pulse. O Pulse não tem mais nada lá, mas o QA, você digita a sua pergunta. Por que a gente faz isso? É porque para organizar o chat, né? Porque às vezes o chat tem um monte de interação aqui, né? O pessoal começa a comentar um monte de coisa e aí a gente não consegue achar às vezes a pergunta, né? E às vezes até achar a pergunta ou a gente pula porque, né, a gente acaba não vendo. Então, para organizar essa parte da pergunta que você tem, ontem foram 23, você digita aqui. E é como o Rodrigo falou, quem não conseguir entrar no Slido, você digita no chat, que ele joga aqui no Slido, nesse link, né? Porque aí na hora, no final, a gente vai responder todas as perguntas, aí a gente vai respondendo uma por uma, né? Tá tudo organizado. A gente sabe, claro, que depois que a gente começar a responder no Slido, você pode continuar perguntando no chat, né? Mas porque aí pode surgir outras perguntas. Mas é só para a gente organizar. E quem for da minha componente aí do BI Ciências à Tarde, eu também uso o Slido para a gente conseguir organizar, né? Porque aí quando é aula, o pessoal começa a falar da novela, começa a falar do King Kong e do Godzilla, e aí, né, acaba se perdendo as perguntas. Então, eu, por exemplo, uso bastante o Slido para que a gente consiga responder vocês. É uma forma de organizar melhor aí, né? Visando, claro, poder responder a todas as perguntas. Bem, no final aqui a gente vai fazer uma foto, eu esqueci de fazer de ontem à noite, que tinha tanta pergunta, tanta coisa. Então a gente faz uma foto. O ano passado aqui, esse é o pessoal da tarde de 2020, né? Foi a primeira turma aí que entrou no modo remoto. Tem o pessoal do noturno aqui também, né? Essa é a nova forma de tirar foto, né? Não tem outro jeito. Bem, vamos começar a nossa apresentação. Vão existir dúvidas, não se preocupe, né? Às vezes você vai ter um monte de informação de carga horária, de componentes que você tem que fazer, mas não se preocupe. A gente dá o maior número de informações possíveis para ficar tudo aqui registrado. Aí, quando você tiver alguma dúvida, você vem nesse documento e vai, né, aos poucos, tirando as dúvidas. Bem, então vocês estão nessa unidade acadêmica, né, que é o Centro de Formações em Ciências Ambientais, onde a gente tem aqui a figura do decano, né, onde tem o decanato, que é
similar à diretoria, né, do curso, que faz a gestão acadêmica. Então, a gente tem aqui o decano, né, o diretor, que é o Fabrício, e a professora Juliana, ela é a vice-decana. Então, vocês estão aqui lotados nesse centro, né, de formação em ciências ambientais, que também congrega outros cursos aí que eu vou falando aqui ao longo da exposição. A gente tem o e-mail. Sempre que você tiver alguma dúvida, manda para o e-mail da coordenação. Porque como a gente é professor e participa de outras instâncias aqui, pelo menos o meu e-mail aí, todo dia tem uns 30, 40 e-mails para eu responder. Então, se você me responder diretamente, é complicado, fora os alunos das componentes que eu também tenho. Então, dúvidas do curso, escrevam para o e-mail do BI Ciências, que está aqui disponibilizado. Claro, você vai ter essa apresentação e você vai ter esse e-mail aí depois, é só você copiar, colar no e-mail que você vai enviar e manda suas dúvidas para lá. Então, como o Rodrigo falou, ele é o coordenador do curso, eu sou o vice-coordenador. A gente tem um colegiado, né, que são professores que auxiliam a gerenciar o curso, né? Por exemplo, tem algum problema com algum aluno, com componente curricular, ou vários problemas que surgem aí, não é o coordenador que vai resolver sozinho, né? A gente tem um colegiado para conseguir pensar junto para resolver, né, essas demandas do curso. E para além dos professores, vocês têm os representantes discentes, ou seja, são alunos, né, do curso também, que representam vocês no nosso colegiado, que são a Leila e o André. Então, sempre quando você tiver algum problema, alguma dúvida, que você, sei lá, fica com vergonha de falar, não sei, você pode conversar com eles, né? Eles representam vocês, eles são alunos, né? Então, quando tem a nossa reunião de colegiado, todas as terceiras segundas-feiras do mês, eles também participam. E na hora que tiver alguma pauta de aluno, eles vão lá e falam: olha, a gente tem esse aluno que, etc, etc. Então, sempre quando você tiver alguma pauta, sim, você pode se remeter a ele. Mas tem outras formas de você também interagir com a gente aqui, que eu vou explicando ao longo aqui da exposição. Certo? Então, no colegiado, você também tem a sua representação via esses dois alunos aqui do BI Ciências, a Leila e o André. Cabe ressaltar também, que é bom até eu falar aqui, que eu esqueci ontem, que eles são voluntários. E quando eles se formam, eles têm que indicar alguém, né? Para continuar representando vocês. Então, na hora que surgir lá, a Leila ou o André vão falar: olha, a gente vai sair, né, por N motivos. É importante sempre vocês terem alguém para representar vocês, né, no colegiado. Porque se não tiver ninguém, a gente às vezes não consegue saber no meio dos alunos quais são os problemas, porque a gente não está no meio dos alunos, né? A gente dá aula, a gente faz a gestão, mas às vezes tem coisas que são ali do íntimo dos alunos. Então, na hora assim que eles forem sair, é importante, né? Você já começa a pensar aí se de repente você não quer ser um dos representantes. Porque tem uma portaria, você consegue fazer parte do colegiado, isso também pode te ajudar ali, depois profissionalmente, que você foi de um colegiado, defendeu aí alguns problemas que existiam dos alunos, etc. Bem, aí você entra no FSB, né? Aí começam a falar de ciclos, né? Ciclos que não têm fim. Vamos explicar mais ou menos aqui, depois você vai ter bastante tempo para pensar. A gente tem esse regime de ciclos na UFSB, que foi como ela foi estruturada na universidade. Então, a gente tem o primeiro ciclo, onde a gente tem o bacharelado e a licenciatura interdisciplinar. A gente tem o segundo ciclo, que são cursos específicos, e o terceiro ciclo, que é a pós-graduação. Então, isso aqui que a gente chama de ciclos, né? O primeiro é onde vocês estão, né, o bacharelado e a licenciatura. O segundo ciclo são cursos específicos, né?
que podem te direcionar para uma área, né? Biologia, engenharia, etc. E o terceiro ciclo é a pós-graduação. Mas assim, você está no primeiro ciclo, você pode migrar para o segundo ou para o terceiro depois que terminar o primeiro, é claro, né? Não dá para você migrar sem terminar o ciclo onde você está, certo? Então a gente tem isso aqui que é o regime de ciclos. Cada, cada, cada ciclo da UFSB existem aí os cursos, né? No primeiro são os bacharelados, as licenciaturas, no segundo são os cursos específicos e no terceiro é a pós-graduação. Então, não tem só o bacharelado em ciências, né? Acho que lá na hora que você foi olhar no SISU, talvez você tenha visto também que existe em artes, em humanidades, em saúde. Ah, eu não gostei do BI Ciências. Eu quero migrar para o BI Arts. Sim, tem agora um edital, por exemplo, interno, onde você que está no primeiro ciclo consegue migrar para um curso de primeiro ciclo, tá? Não tem como você sair agora do BI Ciências e ir para biologia agora, porque você só consegue mudar de cursos nesses editais internos no ciclo que você tiver. Já tira uma dúvida aí que já me perguntaram várias vezes aí. Tem a licenciatura interdisciplinar, onde a gente tem os cursos à noite, arte, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, né, matemática, para a formação de professores. Então, quem faz a licenciatura, né, vai se dedicar à profissão de docente, né, no ensino fundamental e médio. Ele já sai, né, com uma formação. Ele é professor, né, de ciência da natureza, por exemplo. Isso daqui é a licenciatura que é possível depois você fazer. Pode terminar o BI Ciências, pode já pensar numa licenciatura. Eu tenho um aluno que eu estou orientando que ele está no BI Ciências, que ele já está pensando em fazer a licenciatura à noite em ciências por conta do nosso projeto, né? Então, mas não se preocupe, não precisa ficar se preocupando, né? Ai, o que eu vou fazer? Tem tempo ainda. E também é bom porque você vai conversando com os professores, alguns orientadores, e aí você vai tendo ideias, né, do que fazer. E os cursos específicos, os de segundo ciclo, quando você termina o BI, se você quiser, vai ter um edital, né, para você migrar para algum curso de segundo ciclo, que eu vou mostrar quais são aqui, quais são os cursos, né? Claro, você tem esse edital, tem algumas regras que você tem que olhar ali se você você pode ser inserido ali para concorrer a esse edital, mas depois que você terminar, por exemplo, o BI Ciências, você quer ir para biologia, você vai via esse edital interno aí. Claro que agora, né, na verdade, o modelo da UFSB era de ciclos. O primeiro ciclo abastece o segundo ciclo, né? O segundo pode ou não abastecer o terceiro, assim. Mas agora surgiu essa nova modalidade que quem não ingressou em primeiro ciclo via Enem Sisu pode ingressar diretamente em um curso de segundo ciclo. Alguns, né? Não é todos, não. Por exemplo, não tem medicina entrada direta. Então, na hora que você olha lá no Sisu, agora você tem as opções, né? Antigamente não tinha, só tinha BI e LI. BI Ciências, bacharelados e licenciaturas. Agora tem, né? Oceanologia, biologia. Para você ingressar no segundo ciclo, via Enem Sisu aí. Então, a gente, como eu disse aqui, a gente está no Centro de Formação em Ciências Ambientais. O que engloba aqui as ciências ambientais? A gente tem o primeiro ciclo, que é o BI Ciências. A gente tem o segundo ciclo, alguns cursos, que é a Biologia, a Oceanologia, a Engenharia Sanitária e Ambiental. E o terceiro ciclo, a gente tem nessa unidade acadêmica a pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais. E um outro curso aqui
de pós-graduação, só que especialização, né? Essa residência em práticas agroecológicas. Ah, professor, se eu terminar o primeiro ciclo, BI Ciências, eu posso ir direto para o terceiro ciclo? Pode, né? Claro, você vai ter o processo seletivo, por exemplo, desse curso de pós aqui, mas você pode. Aliás, né, eu sou defensor de que os nossos cursos de pós-graduação tenham alunos oriundos da própria UFSB, né? Que atualmente, como a universidade é nova, tem muito aluno que está nas pós-graduações da UFSB que não veio da UFSB, né? Porque ainda tem toda aquela questão de formar as turmas, né? Da formatura dos alunos, etc. Mas eu acho que a médio, curto e médio prazo aí, o ideal seria que os próprios alunos começassem a encher esses programas de pós, que é o terceiro ciclo. É claro que aqui a gente não está para falar de terceiro ciclo, nem outros cursos aí que já fizeram, acho que algumas mesas temáticas, né? Então eu não vou ficar me colocando aí, mas vai estar tudo lá no CFCAN, no YouTube, né? Ah, eu quero saber mais sobre a engenharia sanitária. É daqui a pouco às 4 horas, né? Tirar dúvidas lá. Mas vai ficar lá no YouTube, né? Eu vou mostrar o link daqui a pouco, aonde você quer assistir. Ah, eu não consegui assistir o da biologia. Já vai estar lá, não agora ainda, eu acho, mas eles vão colocar lá. E aqui está o link do nosso centro de formação, né? Para você clicar lá e aí tem tudo, os cursos, a documentação de cada curso, quem faz parte, quem são os professores de cada curso. Então tem aqui, ó, o link está aqui, o FSB, CFCAN, tá? Isso aqui eu coloco assim para eu não ficar falando demais, só para lembrar que tem um slide. Se você tiver perguntas, você clica no link. Se você não está conseguindo interagir ou clicando no link, que eu sei que às vezes quem está no celular, às vezes é ruim mesmo de ficar, né, mudando de tela, você digita aí no chat que o professor Rodrigo está colocando as perguntas para a gente responder aí no final. Que aí fica mais organizado, né? Aí vocês vão ver, fica bem organizado. O que mais? Vamos falar aí do que interessa, né? O BI Ciências. Quem é o BI Ciências? É um curso de graduação. Quando você se formar, você vai ter um diploma de terceiro grau, né? Que você já fez o primeiro grau, segundo grau. Agora você vai ter o terceiro grau aí. O nosso curso aqui proporciona uma formação geral, né? Como ele é interdisciplinar, é o que vocês estão fazendo agora, aí, umas componentes de humanidades, de artes, né? De alguma matemática, né? Então você está tendo essa visão geral e a partir do próximo quadrimestre você vai poder já, né, cursar componentes específicas de ciências, tá? Então isso aqui é o perfil do nosso curso. Nesse momento aqui, não vou falar onde você vai conseguir se empregar, onde você vai conseguir emprego, certo? Vamos tentar ver primeiro a parte acadêmica. E se forem surgindo dúvidas aí, você vai, ao longo do curso, perguntando para a gente, tá? Aqui, às vezes, você tem dúvidas mais de como você está começando, de aonde que você entra para conseguir tal informação. Então, o objetivo hoje é esse aqui, né? Porque a gente fala, CCs, o que é uma CC? Aqui na UFSB você vai perceber que tem vários códigos, né? Várias siglas. Então, as CCs, na verdade, são as componentes curriculares, que são as disciplinas, as matérias que você vai se matricular, que você vai se inscrever, né? Então, aqui, para você se formar, para terminar o curso, a gente chama de integralizar, né? Que é finalizar tudo. Você tem que cumprir uma carga de 2.535 horas, sendo 400 horas na formação geral, que foi reformulada, né? Mas você está agora na formação geral, você entrou, né? Foi matriculado em algumas componentes curriculares, né? Você tem essa formação específica de 1845, né? 645 horas em obrigatórias de ciências.
você tem essa carga horária aí da formação geral, que você está fazendo agora, e a partir do próximo quadrimestre, você vai ter componentes obrigatórias e optativas. Então, você tem uma carga aqui, por exemplo, de 1.200 horas, que a gente ainda está revendo, porque é de carga horária de optativas. É que a gente está esperando a Pró-Reitoria definir alguns parâmetros, mas basicamente, por enquanto, é 1.200 horas, tá? De optativas. Mas não precisa ficar decorando esses números agora, é só porque eu estou mostrando os números, porque é o que a gente tem que mostrar. 150 horas de componentes livres e 120 horas de atividades complementares. Calma, eu vou explicar o que é cada um, certo? Não fique estressado. Quantos anos dura o BI Ciências, né? O mínimo são 9 quadrimestres letivos, que é igual a 3 anos, certo? Você tem 3 anos para conseguir cumprir o mínimo para conseguir cumprir essas 2.535 horas, certo? E o período máximo, antes de te expulsarem, né? São 15 quadrimestres, 5 anos para tarde e 18 quadrimestres, 6 anos para noite. Porque chega uma hora, né, que você precisa se formar, né? Não dá para ficar o resto da sua vida aí na universidade. Então, a gente tem o período mínimo, 3 anos, e o máximo para quem está à tarde é 5 anos, certo? Então, já vai programando, organizando direito o seu currículo para conseguir finalizar em, no máximo, 5 anos, tá? Quem é da tarde. O que mais? Mas não é um terrorismo psicológico, calma. Tem toda uma retaguarda que vai te ajudar aí. A formação geral. O que é a formação geral? São essas componentes, a gente tem 5 eixos, né? Cada eixo aí tem uma carga horária que visa essa parte interdisciplinar, né? Esse viés artístico, humanístico, científico de 420 horas. Uma coisa que você vai me perguntar. Eu estou vendo esse edital de transferência interna, eu percebi que eu quero estudar à noite na licenciatura, em humanidades, por exemplo. As componentes, eu vou perder, eu vou ter que fazer as componentes de novo que eu estou fazendo agora? Não. Quem está ingressando, todo mundo de medicina, bacharelado em ciências, antropologia, engenharia, está todo mundo fazendo as mesmas componentes que vocês estão fazendo. Então, se você mudar para algum curso de primeiro ciclo agora, não tem problema, porque todo está sendo ofertado para todo mundo, tá? E uma outra coisa que eu quero falar é o seguinte: essa formação geral não acaba agora nesse quadrimestre. Ainda vai ter algumas componentes que você vai ter que se matricular no próximo quadrimestre. Lembrando que quando você entrou no seu SIGA, já tem lá as componentes cadastradas, né? A secretaria cadastrou. Mas, em 2021.3, você é que vai fazer a matrícula, certo? Calma, não precisa ficar desesperado, né? Tem tempo ainda. Mas é só para lembrar que não é a secretaria que vai fazer. Então, você vai ter que verificar, vai ser ofertado componentes da formação geral, que você vai precisar complementar, né? Porque são essas 420 horas que eu disse. E aí vai começar a ser ofertada componentes obrigatórias e optativas do BI Ciências. Professor, qual que eu vou me inscrever? Calma, como eu disse, tem uma retaguarda aí que vai te ajudar. Não vou adiantar agora, certo? Mas, só lembrando, para o próximo quadrimestre, você vai ter que se matricular. Mas não se preocupe, você vai ter um apoio aí. O que mais? Aí sim,
tem a formação geral e aí tem a formação específica, né? Você tem componentes obrigatórias. Na hora que você baixar lá o projeto pedagógico do curso, que eu vou indicar onde você baixa, aí você começa a olhar o seu curso, né? O que está em azul aqui são as obrigatórias. Aí tem as amarelas e verdes são as optativas. O que está em laranja é componente livre. Ah, eu preciso cumprir isso as optativas nesse quadrimestre que está essa cor. Olha, na UFSB, você tem essa possibilidade de você fazer o seu currículo, certo? Você que vai. Olha, eu acho que eu tenho que fazer, sei lá, alguma componente de direito ambiental ou sustentabilidade ou agroecologia. Então, eu acho que isso vai me ajudar na minha formação. Eu sei que às vezes você sai do ensino médio, ainda não sabe direito qual é o seu caminho, mas não se preocupa. A gente já tem uma retaguarda para te ajudar aí, certo? É pensando tudo em te apoiar, porque eu entendo, né? É difícil às vezes você caminhar sozinho, sendo que às vezes você está entrando em algo super novo, né? Mas não se preocupe. Então, aí como eu disse, a partir, na verdade, agora do primeiro ano, não é só. É que antigamente era segundo e terceiro ano, eu tenho que atualizar isso aqui. Mas a partir já do primeiro ano na UFSB, você já pode começar a se matricular em componentes obrigatórias, ó, que é essas 645 horas, essas 15 componentes. Ah, professor, qual vai ser ofertada no quadrimestre que vem para eu já me adiantar? Calma, não precisa se desesperar. Como eu disse, vai ter uma retaguarda para te ajudar aí. Mas, lógico, essa retaguarda só vai ser efetiva se você procurar. Porque a pessoa não vai te procurar, quer dizer, ela vai se apresentar, mas se você não a procurar, ela não sabe se você precisa de ajuda, né? Então, como eu disse, tem essas componentes obrigatórias, as 15, e aí eu só vou mostrar, não precisa decorar, né? A gente tem aqui várias optativas, né? Agroecologia, ciclo hidrológico, diversidade animal. Ah, professor, eu acho que eu quero ir para uma área mais ambiental. Então, eu acho que eu posso, por exemplo, começar a pensar em cursar política nacional do meio ambiente, uma produção mais limpa e ecológica, saúde do ambiente. Então, você começa a pensar o seu currículo, né? Para verificar o que é melhor para você. Né? Esse modelo é bem usado assim, em algumas universidades dos Estados Unidos, da Europa, né? Mas não se preocupe, como eu disse, tem a retaguarda. Você fica preocupado, eu não sei nada para que área eu vou. Outras optativas, agricultura geral, eu quero ir para uma área mais de agrárias, né? Aí tem aqui, agricultura geral, o que mais aqui? Gênese e morfologia do solo, né? Não, eu já penso que depois eu vou fazer uma engenharia e é importante eu me capacitar mais na área, né, tecnológica, assim, de exatas. Então, aí sim, vamos nos matricular em cálculo, físicas, né, químicas. Então, são esse rol de optativas que você tem lá. O que acontece em cada quadrimestre? Vai aparecer lá as componentes que você pode se matricular. E aí você vai pensando mais ou menos como é que você vai fazendo seu currículo. Mais algumas optativas, não precisa decorar, é só para você ter uma ideia de quantas optativas existem, mas está tudo lá no documento que eu vou mostrar o caminho daqui a pouco. Eu posso cursar componentes de outra da biologia, por exemplo? Pode, como optativa? Pode, né? Que futuramente você, na verdade, pode adiantar o curso de segundo ciclo utilizando essas optativas, que lá provavelmente é obrigatória, mas no BI Ciências você vai utilizar como optativa. Tem um videozinho no site do CFCAM que é bem ilustrativo.
de como você adianta um curso de segundo ciclo dentro do BI Ciências. Você se forma do BI Ciências, você já está adiantando lá o segundo ciclo, e aí quando você chegar no segundo ciclo, como você já cursou, por exemplo, sei lá, biologia molecular no BI Ciências, você não vai precisar fazer lá na biologia, né? Por quê? Porque você já fez no BI Ciências. E aí o que acontece aí? Você vai sair com 2 diplomas, claro, depois que se formar, né? Um do BI Ciências e o outro, por exemplo, de biologia. E o interessante é isso. No seu percurso acadêmico, você já pode ir pensando e ir adiantando, né, algumas componentes, se você já tem ideia, né, do que você quer, do outro curso como optativa no BI Ciências. Isso é possível, certo? A gente está te dando os caminhos, mas não se preocupe. Eu insisto em repetir que existe uma retaguarda aí. O que é componente livre? Ah, professor, você falou que tem 150 horas, né? 150 horas. O que é componente livre? São qualquer componentes que não existem, que não estejam ali nas tabelas de componentes do BI Ciências, né? Optativas, obrigatórias. Então, por exemplo, eu acho que é interessante eu fazer direito ambiental. Como não tem no nosso PPC o direito ambiental, isso daí vai contar como carga horária de componente livre. Eu achei super legal de fazer uma robótica educativa. Isso aqui é exemplo, né? Tem várias outras lá que você vai procurar. E aí, por exemplo, eu fiz direito ambiental, são 60 horas. Eu fiz robótica educativa, são 60 horas. Vai dar 120 horas. Vai faltar 30 horas. Aí eu faço mais uma outra componente de 30 horas ou de 60 horas, que eu acho interessante, mas isso é para você complementar a sua formação. Eu acho que assim, né? Mais do que tentar se formar rápido, é tentar cursar componentes, como você tem essa possibilidade, que agreguem alguma coisa na sua formação, certo? Por isso, como você ingressa hoje, tem um monte de dúvidas, mas se você já vai pensando, olha, eu tenho que, acho que, pensar no meu caminho, né? Quando chegar dezembro, o ano que vem, você vai pensando mais ou menos o que você quer fazer, porque isso aí vai te ajudar, né, a traçar o seu percurso. Então, essas componentes livres é isso. Mas não se preocupe, não precisa decorar agora o que é uma componente livre. A gente vai te ajudando aí ao longo do curso. O que mais? Atividades complementares, né, que é outra carga horária, 120 horas. A gente tem aqui um link, né, explicando melhor o que são as atividades complementares. Lá explica direitinho o que é uma atividade complementar, mas basicamente é uma atividade para complementar a sua formação acadêmica. Eu estou dando um exemplo aqui, lá no PPC do curso, que é o projeto pedagógico do curso, a gente no final, na última folha lá, vai ter uma tabela. Nessa tabela vai falar sobre atividades complementares, o que é considerado ali atividade complementar e qual que é a carga horária de cada atividade. Por exemplo, participação em atividade esportiva. 10 horas por participação. Eu participei aí, sei lá, de um campeonato, eles me deram um certificado. Não adianta você falar, eu participei de um campeonato e não trazer o certificado, né? Como é que você vai comprovar isso? Então tem que trazer aí o certificado. Eu participei de palestras, eu participei de escrevi um artigo. Tem várias situações nessa tabela que você que você pode cursar para complementar a sua formação. No modo remoto, aonde você consegue complementar essa sua carga aí? Às vezes você não participa de nenhuma atividade esportiva, às vezes você não, né? Onde você também consegue, um exemplo,
tem aqui esse link das atividades de extensão da universidade, né? Onde, por exemplo, tem palestras, sei lá, sobre saúde, sobre meio ambiente, algum curso, né? E aí você vem nesse link, clica aí aqui em algum projeto, um curso, né, um evento, clica aqui, né, no que você quer procurar. E aí você pode se inscrever, por exemplo, num curso, né, do curso de, sei lá, um curso qualquer lá, e aí, dando uma certificação, né, ou uma palestra que vai ser feita ali, né, você tem uma certificação e depois isso deve complementar a sua carga horária de atividades complementares. Então, esse modo remoto também ajudou nesse sentido, que você consegue, por exemplo, participar de uma palestra, receber um certificado e poder também utilizar, né, como atividade complementar, certo? Mas não se preocupe, eu não estou entendendo nada, o que é atividade livre, o que é atividade complementar, o que é obrigatório, não se preocupe. Esse documento vai ser disponibilizado, tem toda a retaguarda, tem os coordenadores, certo? Que a gente dá um monte de informação, porque ao longo desses anos nessa indústria vital aqui, é todo o apanhado de dúvidas que a gente foi coletando do que as pessoas têm dúvida. Então, por isso que tem várias informações, mas não se preocupe, né? O que é o PPC do curso, que é o Projeto Pedagógico do curso, né? O Projeto Pedagógico do curso, o PPC, outra sigla, né? Na verdade, aí é o projeto que rege o curso, onde você vai ter várias informações das componentes obrigatórias, optativas, as ementas, né? O que vai ser ofertado em cada componente, né? Entre diversas informações lá. Então, tem aqui o link, que é o FSB, CFCAM, graduação, de ciências. Aí vai aparecer essa página aqui. Você clica em documentos, aí vai aparecer aqui, ó, PPC do curso. Clica aqui e baixe. Eu recomendo que você já baixe para ficar, né? Um documento que não é tão extenso, mas é importante você ler, porque ali vai ter diversas informações importantes, né? Do nosso curso. Tem as componentes, tem o que é atividade complementar, aquela tabela das atividades. Então, tem o link aqui e é onde você baixa. Que mais? Sempre eu estou colocando aqui que é o meu pause aqui. Se você tiver perguntas, né? Clica aí no link do Slido, na aba QA, digita lá sua pergunta, né? Ou se você está com problema de acesso ou não quer, digita a pergunta no chat. O professor Rodrigo está fazendo a gentileza de jogar tudo lá para o Slido para a gente deixar bem organizadas as perguntas. Para quem entrou agora ou não está sabendo direito, a gente tem essa plataforma aí de interação só para organizar as perguntas no final, certo? Mas como é que é esse negócio de migrar, né? O migrante. Depois que você terminar ontem tinha 23 perguntas, hoje o pessoal está sem dúvida nenhuma. Vamos acabar cedo hoje. Depois que você termina, ou eu estou explicando melhor, né? Bem, ou o pessoal já assistiu ontem, então aí só para. Bem, depois que você termina o BEI Ciências, você pode migrar, como eu disse, para um curso de segundo ciclo ou terceiro ciclo via editais. Daqui a pouco eu vou dar uma dica importantíssima, certo? Que é sobre o calendário acadêmico, porque aí lá você vai saber quando são lançados esses editais, né? Professor, eu quero migrar para a biologia, né? Você vai consultar lá um professor aí ele vai falar, tá, mas você consultou o calendário? Será que ainda está no prazo? Ou será que já passou? Então, é importante você
verificar esses editais que saem no site da UFSB, mas também verificar as datas, né, no calendário acadêmico, que eu vou passar o link daqui a pouco. Então, peraí, vou beber uma água aqui. Ó, isso daqui parece uma garrafa de solvente, para quem conhece, mas não é solvente, é água, tá? É água que o passarinho não bebe, né? No horário impróprio pro. Bem, vamos lá. Segundo ciclo, né? Como é um informativo, é bom, como você está entrando. Já falamos do que cursos tem no primeiro ciclo, tá? Agora a gente está falando que cursos tem no segundo ciclo. Então, no campus aqui de Porto Seguro, a gente tem o CF, né? Que é o Centro de Formação, no caso ali em cima em artes. Aí a gente tem esses cursos. Aí a gente tem o Centro de Formação em Ciências Ambientais, que é onde vocês estão lotados aí, né? Onde tem biologia, oceanologia e engenharia sanitária e ambiental. Também tem o Centro de Formação em Ciências Humanas, né? Onde tem lá o que o pessoal quer, né? O direito, né? Certo? Isso é em Porto Seguro. Lá em Itabuna, lá basicamente são as engenharias e alguns cursos aqui, né, de tecnologias. Tem as engenharia florestal, agrícola, né, ambiental, também tem outra engenharia sanitária lá. E a gente tem os cursos de mídia e tecnologia, políticas públicas e produção cultural. Mas notem, isso não é em Porto Seguro. Isso aqui é em Itabuna, tá? Esses cursos não são todos em Porto Seguro. Sim, porque já teve aluno que ficou até um pouco decepcionado porque ele queria, por exemplo, engenharia florestal e eu disse que era em Itabuna. Aí ele falou, mas não é aqui? Eu falei, não, não é aqui. Então, é bom ficar esclarecido isso, né? E lá em Teixeira de Freitas, o campus Paulo Freire, né? Se vocês notarem, porque eles vão falar, o CPF, né? Vão pensar que é para você mostrar o seu CPF. Não. O CPF é o campus Paulo Freire, o CPF, né? É importante esclarecer, porque, né? Às vezes, como vocês estão entrando, não sabe, né? Campus Jorge Amado, CJA, e o campus Sostígenes Costa, que é o CSC, que é o que vocês estão aí lotados agora, né? O campus Sostígenes Costa. Porque às vezes o pessoal vai falar, o FSB CSC. Aí você não sabe nem do que o cara está falando, né? Bem, são as siglas de cada campus. E lá no CPF, né, em Teixeira de Freitas, que é a outra cidade, a gente tem os cursos de saúde, né, biomedicina, psicologia, medicina, e agora engenharia civil, gestão ambiental e mídias digitais. Depois vocês podem perguntar, né? Eu estou no BI Ciências. Eu consigo migrar para medicina? Interrogação, né? Não sei se vocês têm essa pergunta. Ou, eu estou no BI Ciências. Eu consigo migrar para biomedicina em Teixeira? Interrogação. Bem, podem fazer essa pergunta, né? Ou eu respondo no final, se eu lembrar, né? E aí a gente tem o terceiro ciclo, né? Dentro do Centro de Formação em Ciências Ambientais, como eu já disse, tem a pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais. Aqui a gente tem o link, né? Não precisa se preocupar agora o que é a pós-graduação, só para você ter como informação. Mas na UFSB a gente não tem só essa pós-graduação, né? A gente tem outras pós-graduações, biosistemas, estado da sociedade, saúde da família, certo? Isso aqui é só depois que você termina, né, a graduação, né, um curso de primeiro ou segundo ciclo. Aí sim você pode ingressar num curso de pós-graduação. Como eu disse, né, já existem alunos nossos aqui da UFSB de Porto que migraram, né, de um primeiro ciclo para o terceiro ciclo, certo? Isso também é possível. Basta depois você conversar com os coordenadores, com os orientadores, e aí você pode ver os caminhos, né?
Importante, claro, sempre consultar a página da UFSB, porque lá tem vários informes, né? Por exemplo, tem aqui a semana de acolhimento agora, mas sempre tem vários informes, tem o calendário acadêmico, tem os editais, né? Que sempre lançam, porque às vezes está no calendário acadêmico que vão lançar o edital hoje, mas pode ser que deu algum problema, né? E aí eles não lançaram hoje, certo? Então sempre é bom vocês estarem olhando aqui o site para poder ficar a par das informações. Eu acho que você já deve ter consultado bastante esse site aí, né? Avisos e recados. É só eu falando aqui que nem um louco. É porque, assim, é uma coisa informativa, então não tem outro jeito, né? Porque se eu falar, alguém tem alguma pergunta aí, a gente coloca a pergunta no final. Aí. Bem, o SIGA, né? Eu não sei se todos já tiveram acesso, mas precisa acessar para comprovar o seu cadastro, para você poder acessar lá. Então, a gente tem aqui o SIGA, que é a plataforma onde são disponibilizadas aí as atividades, aonde você consulta, né, as componentes que você está matriculado, solicita o histórico, verifica o histórico, entre outras informações. Pode falar, Marcos. Boa tarde, professor. Meu Siga Mobile, eu vou fazer faculdade no celular enquanto eu não compro o notebook. Não é igual esse daí que você acabou de mostrar, o último slide. Ok. E? O último slide, na minha plataforma do Siga, é no celular. Não é igual esse que você está mostrando. Ó, o professor Rodrigo está dando a resposta aí no chat para você. Oi, então, Marcos, tem esse problema mesmo. Quando você está na versão do mobile, ele aparece de uma forma diferente mesmo, né? Bem reduzido, acho que só tem 4 opções para entrar tudo. Só que se você desce um pouquinho na página, ele tem um lugar que chama modo clássico. Daí ele vai aparecer daquele jeito, só que no celular. Daí ele vai aparecer bem pequenininho, não dá para ler. Daí o que você tem que fazer é dar zoom, né? Sabe, com o dedo você dá um zoom na tela, daí você vai lá, clica, daí ele vai abrir tudo pequenininho de novo. Daí você tem que só pegar essa manha de mexer com o zoom, mas infelizmente o mobile ele não tem aquela mesma interface que o professor Silvio mostrou agora. Ok, muito obrigado. Tenta depois ver esse modo clássico, tá embaixo, se não me engano, ou em cima. Agora não sei te dizer. Pode tocar, Silvio. Então, realmente eu agradeço aí a colaboração do Marcos Vinícius, porque às vezes a gente não se atenta direito a. Porque como eu não acesso pelo celular, eu também não tenho muita ideia, mas realmente em relação à a inclusão, né, dos alunos, eu acho importante a gente pensar nisso também. Mas não se preocupe. Daqui a pouco eu vou falar a surpresa que eu tenho para falar, que você vai ter essa retaguarda aí. Se você tiver dúvida, você pode consultar aí a retaguarda. Calma, não se preocupe. A Progeac, né, que é a Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica, certo? Nesse site aí você vai ter, quando você clica lá, você tem forma de ingresso, guia do estudante, o manual do SIGA, só para você saber qual que é o caminho. Me falaram lá na live, eu não vi direito, do guia do estudante. Eu acho que falaram que mandaram tudo por e-mail, mas às vezes tem gente que não recebe. Então, nesse site aqui, nesse link que eu estou mostrando, né? Você tem, já abre isso daqui, e aí você tem acesso ao guia do estudante, ao manual do SIGA. Eu não sei como é que mexe no SIGA. Então tem ali o manual do SIGA. Claro que tem algumas coisas que não é super completo, mas ele tem bastante coisa para te ajudar, certo? Então é aqui nesse site da Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica, na primeira live lá, os pró-reitores se apresentaram, explicaram o que que era, né? Aqui, no site lá da UFSB vai aparecer lá, calendário, né? Ou, se você clicar nesse link direto aqui, nesse que eu estou exibindo, né? Você vai direto para esse calendário. O que é que eu recomendo? Baixe esse calendário. Por quê?
porque ali tem todas as informações que você precisa para não perder os prazos. Que dia que é hoje aqui? Hoje é dia 3. De repente eu perdi o prazo, né? Vamos lá. Alguma coisa importante. Não, aqui acho que para vocês. Bem, o que, que a gente está? Dia 30 começou o prazo para inscrição online em componentes curriculares, que vai até o dia 10, né? Então a gente tem 2 etapas de inscrição. Uma foi no dia 15, não, do dia 16 ao dia 18. Aí abriu no CIGAP para os alunos se matricularem, é o que vai acontecer para vocês depois que acabar esse quadrimestre, vai abrir lá para vocês se matricularem, se inscreverem, né, em componentes, mas tem um prazo, né? Então, aí abriu lá dia 16, foi até o dia 18, e agora abriu de novo para o dia 30, até o dia 30 de agosto, até o dia 10 de setembro, até semana que vem. É uma outra etapa de inscrição, porque às vezes a pessoa não conseguiu, por algum motivo, se matricular naquela semana ali no meio de agosto, aí ela tem essa chance de se matricular agora, né, até o dia 10, certo? Entre outras coisas que tem um calendário. Quando que é feriado, quando que encerra o quadrimestre. Na UFSB não é semestre, né? Mais ou menos 5 meses de aula. Na UFSB é 6 meses, né? Na UFSB é quadrimestre. Em algumas universidades, a maioria, né, é semestre. É 2 semestres por ano. Na UFSB é 3 quadrimestres por ano. E entre esses quadrimestres tem ali um recesso, né? E no recesso que geralmente acontece a primeira matrícula. Mas o que eu tenho para dizer, importantíssimo, tenha sempre esse calendário à mão para não perder nenhuma data. Por quê? Eu vou me matricular, mas aí já passou a data. Eu quero cancelar a inscrição em alguma componente. Aí já passou a data. Por isso que é importante você consultar esse calendário. Porque, por exemplo, dia 8 de setembro é feriado em Porto Seguro. Mas eu tô, por exemplo, lá no Amazonas. Para mim, lá não é feriado, então acho que para mim vai ter aula. Mas em Porto Seguro, teoricamente, se fosse no presencial, não ia ter aula, né? E às vezes o professor esquece de avisar, né, que não vai ter aula. Mas é isso, por isso que você tem que sempre consultar o calendário acadêmico. Eu quero solicitar a minha colação de grau, a minha formatura. Tem um prazo ali. Certo? Isso aqui é imprescindível, porque muito aluno pede prazos e começa a mandar mensagens porque perdeu o prazo. Mas se você tiver o calendário à mão aí, né, sempre eu tenho o calendário à mão, eu tenho o calendário no Google lá que me avisa, eu tenho um que eu escrevo na mão, porque é complicado às vezes, né, da gente ter um monte de coisa para fazer, mas é importante você pelo menos ter esse calendário acadêmico aqui, né? Outro site, aqui é o momento das dicas. A gente está no modo remoto. Mas eu quero falar com o assistente social sobre o edital de auxílio, né? Mas eu não sei aonde procurar, pelo amor de Deus. E você não tem um veterano para conversar com você. Você não tem a secretaria para ir lá, né, na boca da secretaria, ali no guichê. Pelo amor de Deus, né? Qual que é o contato da assistente social, da enfermeira, da secretaria acadêmica, dos técnicos de laboratório? Calma. Esse link aqui, você tem todos os e-mails, os contatos de todos os setores da UFSB. Não é e-mail de professor, é de assistente social, enfermeira, são os técnicos administrativos, né? Os que fazem, né, a UFSB funcionar ali nesse sentido administrativo. Então, essa página é muito importante. Eu não sei com quem conversar sobre isso. Claro, às vezes você não sabe para qual setor remeter, mas se você já sabe, você já tem o contato aqui. E não se preocupe, a gente vai disponibilizar esse documento aqui para todo mundo, e aí você vai conseguir, né, clicar no link, procurar e ver o que te atende.
Quem assistiu às lives também falou sobre a biblioteca, né? O Lucas falou, né, que vocês conseguem acessar via o SIGA, né, a biblioteca, o catálogo online, e ele explicou direitinho lá qual que é o prazo de empréstimo, né? Então, só para vocês saberem que tem esse catálogo, essa possibilidade de empréstimo de exemplares online ali, certo? E tudo isso aí via o seu SIGA. Como eu disse, tem esse tutorial do SIGA, se você ainda não está muito familiarizado, está nesse link aqui, recomendo que baixe também e faça a leitura. E caso tenha alguma dúvida, né, consulte, né, a coordenação ou os orientadores acadêmicos. Daqui a pouco eu vou falar deles aqui. O que a gente não quer é que você chegue acabe desistindo porque você fica com um monte de dúvida. Não tenha dúvidas. Ah, eu tenho vergonha. Eu também tenho vergonha. Só que eu tenho que falar, então por isso que eu estou aqui. Mas eu também tenho vergonha. Mas, né, se a gente não tentar não ter vergonha, não vai ter jeito. A gente não consegue te ajudar. O auditório virtual da UFSB no YouTube, né? Tem toda semana de acolhimento, tem outras lives de palestras, né? Então tá aqui o link, certo? Se você perdeu alguma coisa dessa semana que você acha que vale a pena assistir, tá aqui nesse link do auditório virtual. Já tem ele aqui. Para além disso, né? Existiram palestras da biblioteca, do setor da secretaria, né? Só que foi no YouTube do nosso campus, Ocígenes Costa, né? Então ele está aqui. Porque às vezes você ficou confuso, né? Ah, eu estava numa live lá, numa palestra que nem era, né? Que nem era do nosso campus. Porque o campus, o Jorge Amado, à tarde, às vezes, ele transmitia para o auditório virtual. Então, às vezes, você ficou meio perdido. Mas a gente tentou mandar lá o cronograma da nossa semana para todo mundo, né? Espero que não tenham se perdido aí durante o processo. Mas, se você se perdeu e quer assistir alguma coisa relacionada à biblioteca, à secretaria, que eles falaram aqui do nosso campus, está aqui no YouTube do campus Ocígenes Costa. Para além disso, né, essas mesas temáticas, eu não consegui participar, já vão ser colocadas todas também no YouTube, só que agora do CFCAM, né, do Centro de Formação, onde vocês estão lotados aqui. Então tem auditório virtual, diminui um pouco ali para o nosso campus, e agora diminui um pouco para o Centro de Formação, aonde vocês estão aí inseridos. Tem todos os links aqui, tá? Se você quiser assistir. Sempre fique atento às nossas dicas e notícias que a gente posta, né? A gente manda pelo Cigar. Olha, essa semana que vem vai começar a semana de biologia, né? Ou a semana de oceanologia, ou vai ter a palestra sobre sustentabilidade. Então a gente sempre procura mandar algumas notícias e dicas pelo Cigar para todo mundo. Vai direto lá para o seu e-mail, né? As notícias, e a gente sempre manda. Agora, esse professor aí ficou falando de carga horária, não entendi nada, o que é atividade complementar, carga horária de negócio livre lá, né? Não entendi nada. Bem, não se preocupe. Como eu disse, tem a retaguarda aqui. São tutores acadêmicos. Quem são os tutores acadêmicos? São professores voluntários do curso aqui, né, de ciências, que vão te auxiliar no seu percurso acadêmico, certo? Então, eu não sei em qual componente eu vou me matricular no próximo quadrimestre. Consulte o seu tutor acadêmico. Olha, eu quero fazer biologia, mas eu não sei quais as componentes eu posso ir adiantando. Consulte o seu tutor acadêmico. E todos os problemas que você tiver, você consulta ele. Mas, claro, não adianta mandar um e-mail, né, só com
o e-mail sem nenhuma identificação. Às vezes é jbr@hotmail. O professor não vai saber quem é você. Então, você precisa mandar mensagem com nome, curso e número de matrícula. Porque na hora que você manda, eles sabem quem é você, né? Porque às vezes aparece ali só o e-mail da pessoa, nem se identifica. E aí a gente fica pensando, mas quem é essa pessoa, né? Aí a gente tem que mandar um outro e-mail para a pessoa falar. Então, e às vezes, como eu disse, não é que é às vezes questão de deixar para trás, né? Mas às vezes, como eu disse, a gente tem 30, 40 e-mails, né? E aí a gente vê um e-mail lá que a gente não identifica, de repente a gente até pensa que é um spam. Então, por isso que é importante colocar o nome, o curso e o número de matrícula. Ah, professor, mas aonde que eu acho esse tutor? Eu tenho que ficar procurando no campus, em todos os campos da UFSB? Não. Lá no seu SIGA, quando você abrir, embaixo da sua foto ali, vai aparecer ali, dados institucionais. Ali em algum lugar, né, vai estar escrito lá, orientação acadêmica, e vai estar lá o nome de um professor. Esse é o seu tutor acadêmico. Como é que eu faço para contactar ele? Daqui a pouco eu vou falar. Mas a nossa, por exemplo, eu quero saber em que componente eu tenho que me matricular no próximo quadrimestre. Não adianta você chegar no dia da matrícula e ficar mandando e-mail para ele. Por quê? Porque ele pode estar, por exemplo, de férias, né? E aí vai falar que ele está com má vontade, mas às vezes ele está de férias. A nossa dica: se você não sabe em que você vai se matricular, pelo menos 2 semanas antes da matrícula, já vai lá e manda uma mensagem para o seu orientador. Por quê? Porque aí ele baixa o seu histórico, ele vê, né, o que você já cursou, você fala para ele se você quer ir para um outro curso de segundo ciclo. Então dá tempo dele, né, dar uma orientação. Por quê? Porque se chegar no dia da matrícula, às vezes ele está de férias, ou ele está com um monte de problemas para resolver, e às vezes não vai dar para, né, ele te atender. Então, isso é importante. E aí, aonde que eu encontro o meu tutor? Rodrigo, você falou que no SIGA tem, né, uma forma, é que eu não tenho acesso, então não dá para eu dar o print aqui de onde você tem acesso no seu SIGA. É onde mesmo, Rodrigo? Não, na verdade não precisa nem se logar no Siga. Se você entra no Siga antes de fazer o login, deixa eu fazer aqui. Que o meu já está entrando direto no. Mas vai se falando você. aí que eu vou pegar uma água ali, pera aí. Tá. Bom, gente, se vocês entram, né, na página da UFSB, estou fazendo o caminho aqui para ver. Vai aparecer lá o SIGs, né, que tem o SIGA-A, SIGA-RH, SIGA-Eventos. Daí, quando você clica, né, vai abrir a tela. Na verdade, acho que enquanto o Silvio está lá, deixa eu parar a apresentação dele e vou colocar aqui a minha tela para vocês verem. Aí. Uma janela. Onde está? Cadê o meu cigarro? É aqui. Eu vou compartilhar, na verdade, o Meet daí, né? Vocês estão vendo a tela do Siga? Eu não estou vendo o chat agora, se vocês puderem falar. Estamos. Tá. Então, o que eu fiz? Eu estava aqui, né? Eu vim aqui, eu estava na página. Entrei na página da UFSB, vim aqui, cliquei em SIG, me apareceu todos os sistemas. Eu clico em SIGA-A e ele vai abrir essa outra janela. Aqui a primeira parte já é docentes, né? Você vê que eu não estou nem logado, ó. Então é só clicar aqui em docentes, daí o nome que está escrito ali, né? Por exemplo, eu vou pôr aqui o meu nome, ó, Rodrigo. Na verdade tem outros Rodrigo. Você pode procurar até a unidade acadêmica, que daí filtra mais, né? Então eu vou escolher aqui Ciências Ambientais Porto Seguro.
e buscar. Vai clicar, achou eu aqui. Daí, quando você clica em ver página pública, vai abrir aqui, né? Daí tem as minhas informações e o e-mail. Cadê o e-mail? Perfil pessoal. É que pode Eu acho ser, que eu nunca tinha feito. é que pode ser que você não colocou. Ah, mas teria É no que ter, perfil né? pessoal. Lá embaixo, É, último esse que endereço tá. eletrônico. Tá aí. Ah, tá no final, eu não desci até o final, ufa. Tá aqui, ó. No final. É que eu tinha parado aqui, ó, no telefone. Mas enfim, tá aqui no último que tem um endereço eletrônico. Vamos ver se do Silvio também tá. Não, pelo amor de Deus. Vamos ver se você tá com o seu cadastro em dia, Silvio. Eu vou colocar outra foto. Não vou colocar Ver foto minha. página pública. Endereço eletrônico não informado. Não informei. Bom, independente disso, gente, se vocês tiverem problemas em conseguir encontrar o contato dos seus tutores, né, dos seus orientadores acadêmicos, manda um e-mail para BI Ciência SC, né, para coordenação, que a gente rapidamente vai achar, tá, para vocês. E eu acredito que se você digitar o nome da pessoa e o FSB, também vocês acabam achando no buscador, mas o mais certo seria aqui. E aqui eu acho que a gente tem que pôr, viu, Silvio, porque eu lembro que eu dei uma atualizada esses dias no meu aqui, depois vai dar uma olhada, que é bom a gente falar pro pessoal fazer isso também, né? É. Bom, vou parar aqui a gravação, a apresentação. Pode voltar vocês. Voltou. Tá voltando? Voltou? Voltou? Sim, sim, estamos vendo. Então, na verdade, eu pensei que era outra coisa, mas é o que eu coloquei aqui. São duas maneiras, né? Essa que o Rodrigo colocou, né? De procurar a pessoa, ou se você for no site ali do. Na verdade, uma das formas, se você tiver no site do CFCAM, que é esse endereço aqui, CFCAM, etc., você vai clicar aqui, vai aparecer aqui, corpo docente, né? Se você clicar, porque a gente já deixou no site do CFCAM certinho para ir direto em cada. Você nem precisa ficar digitando o nome do professor. Se você for aqui em corpo docente, vai ter todos os professores do curso. Por exemplo, aqui, a Alessandra. Aqui na página que está escrito aqui, página, né? Então você tem aquela página que o Rodrigo mostrou agora. Então já vai direto lá. Você clica aqui e aí você já vai ter o e-mail dela lá, né? Se ela cadastrou, claro, né? Então, você pode ir desse jeito que ele mostrou, pelo CHA lá, né? Ou você pode vir aqui pelo site do CFCAM, que está nesse endereço, clique em corpo docente e tem todos os links para aquelas páginas de cada professor. Então, você não vai ficar digitando, eu esqueci o nome do professor. Já tem toda a lista aqui, é só clicar em página, que vai remeter para aquela página lá que o Rodrigo mostrou agora, certo? Ou vai que não tem professor que cadastrou, que nem eu, né? Você pode mandar para o BI Ciências, né? Olha, eu não estou achando o contato. Então você manda uma mensagem para o BI Ciências e aí a gente te manda o contato, certo? É isso. Mas é importantíssimo vocês aproveitarem, né? Esses orientadores acadêmicos. Porque a gente tem muito aluno que fica reclamando, né? Mas a gente está totalmente perdido. Mas a gente nem sabe que vocês estão perdidos, porque ninguém fala nada, né? Também não consulta os orientadores. A gente não sabe o que tem que fazer, onde tem que se matricular. Mas o importante é isso. Você, como ter essa oportunidade de consultar um orientador, você consultá-lo, né? Certo? Principalmente nesse modo remoto, onde você não consegue conversar com os veteranos, com a secretaria, pelo menos você tem essa opção de conversar com o professor para te ajudar. Aqui é de novo o slide, né? Quem tiver pergunta. Já estamos nos encaminhando para o final, está quase no final aqui.
Bem, eu vou mostrar rapidamente, né, para vocês também terem documentado, os professores do Centro de Formação, né, com que eles trabalham. Não vou ficar explicando falando de um por um, só para para você ter uma ideia, né? Então a gente tem aqui, né, os professores, o nome, né, qual é a graduação dele, por exemplo, a professora Andressa, né, ela é geóloga, formada pela Unesp de São Paulo, trabalha aí com técnicas geofísicas. Isso é importante por quê? Porque às vezes você quer se engajar em algum projeto e aqui você já tem mais ou menos com que cada um trabalha, né? E aí, indo no site do CFCAN, naquele link que eu mostrei no outro slide, você consegue o contato desse professor. Não é o seu orientador acadêmico, mas pode não ser, mas você se interessou por algum projeto, né? Da área desse professor, né? Por exemplo, a professora Catarina, né? Ela é bióloga, formada pela UFBA, doutorado na USP, trabalha com zooplâncton, né? E aí a gente tem vários docentes, suas linhas de pesquisa, onde se graduaram, para você já ter uma ideia, né, do que cada um trabalha, né? Caso você futuramente tenha que fazer os projetos integradores que fazem parte aí da grade, então você já tem uma ideia lá do que cada um faz. Certo? Então são vários professores aqui, por exemplo, o professor Luiz, né? Biólogo, formado pela Federal do Rio de Janeiro, né? Com doutorado em zoologia. E uma das linhas de pesquisa dele é a herpetologia, né? Eu nem sabia o que era herpetologia. Vivendo, aprendendo e estudando. Então, por isso que é muito bom você estar na universidade, né? Você vai aprendendo cada vez mais. Né? Tem vários outros professores. Aqui, o professor Rodrigo, né? Biólogo, né? Com doutorado em ciências, trabalha com epidemiologia e bioquímica, com ênfase em doenças parasitárias e química de macromoléculas. Meu Deus do céu, eu nem sei o que é isso. E aí, então, você tem todos os professores, qual que é a graduação de cada um, qual que é a linha de pesquisa, tá? Se você tiver algum interesse, não precisa ser agora, mas pelo menos você já tem um documento tendo uma ideia do que cada um faz. Certo? Bem, agora é basicamente algumas fotos, né, das oportunidades que você tem dentro da universidade. Esse aqui é um momento único que eu digo, na verdade, podem ter outros momentos, mas é um momento muito oportuno para você participar do máximo de atividades que você conseguir. Por exemplo, quando eu ingressei na Universidade de São Paulo, vindo do ensino público, eu fiquei, assim, lógico, vislumbrado, né? E eu participei de tudo que eu conseguia. De um grupo de show de química nas escolas, né? Que eu sou químico. Participei do coral da USP, né? Participei de tudo que eu podia. Fiz curso de línguas, aprendi computação, né? Porque naquela época eram os computadores bem antigos. Quando eu entrei na USP, não existia nem internet ainda no Brasil. Nossa Senhora! Como é que vocês faziam, né? Então, mas eu quero dizer que é um momento que você tem que aproveitar bastante dentro da UFSB. Então, aqui a gente vai elencar algumas possibilidades, né? De olhar aquele quadro de professores, suas linhas de pesquisa, para de repente começar a se engajar em algum projeto. Já teve semanas de acolhimento aqui, que a gente já explanou para os alunos. Logo no primeiro ano, os alunos já foram, né, procurando os professores para trabalhar aqui com anfíbios, peixes, agroecologia, né, entomologia, a parte aqui de pólen, a professora aqui, Andressa, geofísica. Então, não precisa ser agora, né? Mas é só para mostrar uma possibilidade que você tem. E aí, a partir desse engajamento, né, nesses projetos, os professores também podem conseguir alguma bolsa de iniciação científica para você desenvolver o projeto, né? Projetos de extensão muito importantes para
mostrar para a sociedade o que você está fazendo da universidade, né? Então, isso daí que é o objetivo da extensão universitária. Na verdade, a universidade, são 3 tripés, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a universidade, ela é alicerçada nesses três pontos, né? E a extensão é muito importante para mostrar o que você está fazendo aqui. Então, tem projetos aí de, por exemplo, o meu projeto aqui de oficina de ciências em escolas de ensino fundamental aqui da área rural de Porto Seguro, né? A gente vai lá, não tem laboratório na escola, a gente fica ali no pátio fazendo as experiências com os alunos, é super legal que eles vão, né, interagindo. Então, mostrando um pouco do que a gente faz, né, para a sociedade. Ou, por exemplo, a gente tem aqui o Jardim Botânico Floras, onde os alunos das escolas vão na universidade, têm contato ali com o Jardim Botânico, com as espécies de plantas, e entre outras atividades que eles fazem, né? Então, tem essas atividades de extensão também, nesses projetos, você pode se engajar. Também tem divulgação científica, né? A gente tem professores que trabalham com isso, a professora Catarina aqui no Bate-Papo com Netuno, é um blog, né? Mas também ela aceita estagiários para ajudar na formatação do blog, etc. Tem aqui a UFSB no ar, que é um momento na rádio Porto Brasil FM, onde alunos, professores, né, da comunidade da UFSB tem um momento ali, acho que é uma quinta às 1h da tarde até 1h10, alguma coisa assim, para falar, né, sobre diversos assuntos. O que está oscilando aí? Alô? Travou? Não, agora eu tô te ouvindo aqui. Para mim deu uma travada. Eu tava só perguntando para ver se era comigo ou se era o pessoal. Mas agora voltou, Silvio. Só a imagem sumiu um pouco, agora voltou. Bem, então, a UFSB no ar é um momento ali, também é um projeto de extensão, onde a professora Juliana, que é a coordenadora, né, ela tem um aluno lá que auxilia também na divulgação nesse momento aí. Tem também o evento de divulgação científica mundial, o Python of Science, onde a UFSB está inserida agora, né, nesse circuito de divulgação. Nesse momento pandêmico, a gente tem várias atividades, né, como palestras, né, online aqui, que a gente teve várias palestras durante esse momento aí. Importante também, né, porque se tem inscrição nessas palestras, você também consegue uma carga horária de atividades complementares, certo? Tem as semanas acadêmicas que a gente fez aqui nesse modo remoto, certo? Então a gente teve essas semanas acadêmicas, a primeira e segunda semana acadêmica de ciência ambiental. Esse ano ainda não teve, né? Onde tem vários temas, né? Por exemplo, aqui, o papel da ciência na tomada de decisão. O que fazer com o que você aprende na universidade? Então, foi uma palestra, né, para você saber o que é que você pode fazer com o conhecimento que você tem dentro da universidade, certo? Aí eu achei importante aí. E aí teve essa semana aí. Que não dá para falar todas as atividades, aqui é só uma pincelada, né? Por exemplo, nessa semana aqui de acadêmica, aqui tem 118 pessoas na sala, né? Acho que era uma palestra sobre fósseis, super legal aqui. Então, são vários momentos que você pode se engajar e se tiver um certificado, até melhor, né? No final, aí, quando você conseguir o seu diploma, tem a formatura em gabinete, né? Que às vezes você não consegue ir na festiva, que tem um momento ali. Você também pode protocolar uma formatura em gabinete, numa sala, né? Onde vai o coordenador, você, né? O diretor ali da unidade, para fazer essa colação, essa formatura, essa colação de grau. Claro que a festiva sempre é mais legal, né? Espero que vocês consigam aí
estarem no modo presencial participando desse momento. Claro que às vezes vai ter que ter um distanciamento, né? Mas esse aqui é um momento, né, de consagração, né? Quando você consegue aí finalmente ver o fruto do seu esforço aí. Infelizmente agora está nesse modo aqui, né? Colação de grau virtual, que não é assim tão emocionante quanto aquela festiva, mas também tem todo o protocolo de uma formatura festiva, só não está junto ali no auditório, né? Essa daqui foi a última aí que aconteceu, mês passado, certo? Os alunos se formando, se integralizando o curso aí, e a gente aí participando da formatura. Uma coisa que me disseram, assim, antes de... Quando eu entrei num curso, na graduação, e eu também repito aqui, é que às vezes você fica naquela incerteza, será que é isso que eu quero? Né? Eu estou meio triste com o curso. Tipo, antes de você desistir, procure a coordenação, né? O seu orientador acadêmico, a assistente social ou o decanato, né? Porque, de repente, é uma coisa que a gente consegue orientar para tentar fazer com que você consiga percorrer, continuar o percurso, certo? Então, antes de pensar em desistir, você pode nos consultar, porque afinal de contas, né, todos esses professores aqui de excelência, eles estão aqui para proporcionar a melhor experiência que vocês puderem aí, né, cursando o nosso BI Ciências aqui no nosso campus, né? Bem, a foto final, vamos falar uma foto aí daqui a pouco, eu vou compartilhar aqui. E depois da foto final, quem puder abrir a câmera, aí antes das perguntas a gente vai tirar a foto, porque depois que começa as perguntas, o pessoal começa a sair fora. Quem puder abrir a câmera, a gente vai tirar uma foto. Ai, meu Deus. Eu não quero abrir minha câmera, não. Ô, Silvio. Ontem a gente esqueceu, né? Então, ontem eu esqueci. Por que é importante isso? Porque é o registro, né? Ninguém quer abrir a câmera. Eu até tomei banho. Pô, até pensei em perfume, pô. Bem, ninguém é obrigado também, certo? Vou fazer o print só com a Anuária que tem a coragem aí de... Opa, mais um aqui, o Elias também. Ó, eu vou contar até 3, porque é o máximo de números que eu sei contar. E aí eu vou tirar a foto, certo? 1, 2... Peraí, Silvio, peraí, que tem gente se arrumando ainda. Pode ser que o pessoal foi ali dar um tapa, passar um desodorante. Foi ali no banheiro, né? Aí, acho que agora já deu. É que quando eu jogo aqui, como eu tô com uma tela, é difícil aqui agora. Então vamos lá, vou contar até 3, que é o quanto eu sei contar. Peraí, tem alguma pergunta aqui. Tá, vamos todo lá. acabado. 1. E aí vou publicar lá no meu Instagram, hein? Vou publicar no meu Instagram. Me sigam lá no Instagram. Eu não tenho essas coisas, gente. Me Instagram, eu quero engajamento lá. Me marca. Vou contar aqui. Peraí, deixa eu só descompartilhar aqui o meu. Tá demorando, que é o programa aqui ao vivo, né? E eu também preciso salvar os prints, peraí. Senão depois a gente não consegue salvar. Bem, vamos lá, vou contar até 3, hein? É o máximo que eu sei contar. 1, 2, 3. Peraí. Eu tenho que salvar, mas eu tenho que tirar mais uma, porque vai que queima essa daqui, né? Na hora que eu vou revelar a foto, hein? Nossa, esse professor é muito velho. Bem, vamos fazer mais uma aí, porque vai que queima, né? 1, 2, 3. O ruim é eu, né? Que tem que sair na foto, tirar a foto. Eu acho que eu pisquei, hein? Não piscou, não. Pronto, vou salvar aqui, porque vai que eu perco a foto. A gente não pode perder esse tesouro. Porque o ano que vem, quem vai aparecer naquela foto inicial é vocês. Bem, que agora pode ligar a câmera. Eu não quero ligar minha câmera.
Agora a gente vai às perguntas, né? Espera aí, deixa eu compartilhar aqui, então, as perguntas. Nossa Senhora, só tô com uma tela aqui, é difícil. Cresceu um pouquinho aqui a lista. Tá aparecendo aí? Sim. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar aqui da... Pera aí, porque senão eu não consigo enxergar. Compartilhei, né? Sim. Espera aí. E agora? Tá carregando. Carregou. Você disse que você não consegue ver o chat, daí, Silvio? Porque eu só tenho uma tela, né? Eu não consigo... Não, eu vou vendo aqui, vou tentando aqui. Não, mas qualquer coisa eu leio aqui também. Vamos fazer daquele jeito? Travou. Rayane, aqui não, Rayane. Você tá conseguindo ouvir a tela? As perguntas? Eu tô. O pessoal também? Tá. Então, acho que eu falei daquele jeito mesmo. Tá. A gente faz passo e repassa. Esse é antigo, hein, esse programa, passo ou repassa. Bom, vamos começar aqui então, né? Acho que depois dessa apresentação do professor Silvio foi bem explicativa. A gente até deu uma adaptada das questões de ontem, né? Para já esclarecer hoje. Então não foi a mesma, né? Se a gente for para pensar, ela foi uma versão melhorada da apresentação de ontem, e assim vai, né? A gente vai melhorando, né? Mas então acho que por isso também que teve menos perguntas, Silvio, mas está ótimo, a gente vai discutindo e lembra que está disponível, né, no YouTube do CFCAM lá, a de ontem já, né? Qualquer coisa o pessoal quiser dar uma olhada. Tem como pedir transferência para a UFBA em economia? Bom, vai depender do edital da UFBA, né? Na verdade, você com certeza deve ter editais de transferência da UFBA que são abertos regularmente. Isso aí você vai precisar estar ligado lá no site da UFBA, quando abrir um edital, né, de transferência entre instituições, daí vai ter alguns quesitos, do mesmo jeito que tem aqui para gente. E daí tem que ver se você se encaixa para pleitear uma vaga de transferência. Né? Normalmente tem alguns quesitos, às vezes algumas matérias que você tem que ter feito, enfim. Mas eu acredito que sim, é possível, mas vai depender. Silvio, quer completar? Posso ser o arauto das más notícias? Então, uma aluna me perguntou, me mandou essa mensagem falando sobre isso, né? Se ela conseguiria se transferir para um outro curso da UFBA. E aí eu consultei o site da UFBA sobre transferências externas, né? De você da UFSB indo para a UFBA. Qual que é um dos requisitos? Você tem que estar no mesmo curso que você quer se transferir, certo? Se você está no BI Ciências, você consegue, não é que consegue, você tem os requisitos para se transferir para o BI Ciências da UFBA. Agora, você quer economia, você não consegue se transferir do BI Ciências para economia. Por quê? Porque pelo edital que eu li lá, você tem que estar no mesmo curso que você quer a transferência, certo? Claro, eu li, mas de repente é importante você nos mandar de novo essa pergunta, que aí eu te mando o link, que agora eu não consigo abrir aqui porque só tem uma tela, mas eu consigo te mandar o link, como eu mandei para a aluna lá, sobre essa transferência externa para a UFBA, né, que foi a pergunta, né? Então, transferência externa para a UFBA somente para o mesmo curso, certo? É isso. Eu não sabia dessa informação, mas teve um aluno que perguntou da Federal de Rondônia, eu acho. E quando eu entrei lá para ver o edital, era cursos afins. Então acho que vai depender muito de edital para edital também, né? Acho que não tem uma regra assim, né?
Vai depender daquele edital vigente no momento. Né? Provavelmente a Vivian Moraes levantou a mão. Pode falar ou escrever. Boa tarde, professor. Era só para complementar. Eu acho que na UFBA não tem BI Ciências também. Eu acho que não tem como transferir da Não, tem BI UFSB. Ciências, tem BI. Tem BI Ciências? Tem. Ah, tá certo, então. Obrigada. Era só isso. Acho que é novo, né? Não é tão novo assim, não. É porque quando eu olhei a tabela de cursos, de vagas, né? Porque a menina, acho que ela queria biologia, então eu procurei, né? Se tinha BI Ciências, porque é o curso que a gente tem aqui. E tinha até bastante vaga para BI Ciências, só que lá é BI Ciências e Tecnologia. Mas, de qualquer forma, não sei se também se é igual, mas é um é um bacharelado interdisciplinar em Ciências e Tecnologia. Isso aí. Bom, espero que a resposta tenha sido respondida. Existe diferença entre o CUNE e a sede? Porque na minha cidade tem CUNE e facilitaria muito para mim com uma transferência. Eu acho que ela deve estar na sede e gostaria de ir para o CUNE. Acho que é essa a pergunta. Não entendi, mas na verdade o CUNE ele é uma extensão da universidade, né? Os colégios universitários. E eles servem justamente para os alunos cumprirem essa formação geral, né? Depois dessa primeira parte, que é a formação geral, que ajuda a universidade a atingir mais pessoas, né? Daí depois sim vão para a sede. Tá? Agora, se você já está na sede, eu devo perguntar até para o Silvio, não sei se é possível fazer isso enquanto ela estiver na formação geral, ela cursar. Se bem que agora no modo remoto não tem muito sentido, né? Mas eu vou ver se o Silvio tem alguma informação para complementar. Complementar o quê? A resposta? Não, mas será que a pessoa quer saber se ela pode cursar todo o BI no CUNE? É isso? Então, volta ali na pergunta. Peraí. Porque dá para entender assim, né? Qual que é a diferença entre CUNE e sede? Porque na minha cidade tem CUNE. E facilitaria para ela uma transferência. Eu entendi que ela gostaria de fazer na cidade, essa pessoa, né, gostaria de fazer na cidade dela, é isso? Quem fez a pergunta está por aqui para esclarecer? Tá anônimo, não quer se identificar. Não. Bom, se a gente não responder aqui, a gente pode perguntar depois, não tem problema. Vamos lá. O que acontece? Peraí, tem um negócio. Depois eu vejo. Bem, o colégio universitário, basicamente, ele oferta a formação geral, que são aquelas 420 horas. Depois disso, o aluno ele tem que migrar para a sede. Tá? Não tem como fazer todo o BI Ciências, por exemplo, no CUNE. Por vários motivos, e dentre eles, né, não tem estrutura física na escola onde o CUNE é ofertado, e não tem um professor, né, porque o professor teria que ir para o CUNE. Então, não tem como todo o curso do BI Ciências ser ofertado lá para além da formação geral. É isso, por conta da estrutura física e possibilidade dos professores, quantitativo também, né, de professores, para ir lá para os CUNEs, certo? É isso. É isso aí. Próxima pergunta. Quem entrou com o BI em Ciências no CSC pode migrar para o segundo ciclo em Medicina em outro campus, no caso CPF? Essa pergunta é bem recorrente, né? Virtualmente pensando, né, na concepção da universidade, em teoria, seria possível. O problema é que, praticamente, na prática, isso não acontece, porque todas as vagas para o segundo ciclo de medicina, elas são ocupadas por alunos do BI Saúde. Quando você vai fazer a migração, em teoria da universidade, você consegue migrar para qualquer curso de segundo ciclo, mas tem uma classificação para isso, né? Por exemplo, pessoas do BI Ciências, elas vão estar mais aptas, né? Vão ter uma melhor classificação para migrar para cursos relacionados às ciências. Por exemplo, se você quiser fazer história, você fez BI Ciências, você quer fazer história, na hora que você terminar a integralizar, abrir o edital, você pode se candidatar, mas daí vai ter os quesitos de pontuação, e normalmente daí estão relacionados com componentes das humanidades.
Então, quem fez BI Humanidades vai ter uma melhor classificação. Para cursos que não têm uma demanda muito grande, é capaz que até consiga, né? Mas, por exemplo, para cursos como Direito, Medicina, os mais procurados, né, Psicologia, normalmente os BIs, vamos dizer assim, naturalmente, né, que se fazem, né, tipo, Humanidades para Direito, essas coisas assim, eles acabam pegando todas essas vagas. Então, assim, não, eu digo que é bem difícil isso acontecer, tá? De migrar para medicina quem está fazendo BI Ciências. E eu quero complementar aqui, por conta da minha vivência, né, com os alunos, que já houve um caso assim. A aluna chegou e falou para mim: eu estou fazendo todas as minhas optativas do BI Saúde, tá? Todas as componentes optativas do BI Ciências que eu estou fazendo é do BI Saúde. Então, eu já estou tendo os meus requisitos para depois migrar para medicina. Só que, claro, no edital eu não sei como é o edital de migração da medicina, mas provavelmente um dos requisitos é o aluno deve estar no BI Saúde, né? Certo? Por quê? Porque para o nosso curso ele está no BI Ciências, está matriculado no BI Ciências, certo? Senão qualquer um poderia fazer, né, os cursos, as optativas de saúde e migrar lá para medicina. Então, claro, tem um monte de componentes que o aluno vai ter que cursar. E outra, eu acho que também vai ter esse pré-requisito do aluno ser do BI Saúde. Ou seja, é muito mais simples, né? Quando abrir o BI Saúde, porque não está abrindo ainda entradas, eu não sei como é que vai ser. Mas do que você tentar pensar em migrar do BI Ciências para a medicina. Quer dizer, aqui a gente não fica querendo criar sonhos, né? E hipóteses que às vezes nunca vão se concretizar. Porque os primeiros alunos tiveram muito esse problema. Me falaram que se eu fizer as componentes do BI Saúde, eu vou migrar. E eu falava, olha, mas você não vai estar nem fazendo BI Ciências e nem o Saúde. E você não vai se formar nem em Saúde nem em Ciências, porque essas optativas a gente não tem no nosso PPC. Mas aí a pessoa falava, olha, mas o meu advogado disse que é possível, né? Aí parou a nossa orientação, porque a gente tenta orientar da melhor maneira possível para você não ficar com muitas ilusões, certo? Paz. E lembrando também, né, se você começar a fazer componente só de outro curso, você não, para você se formar, como você está registrado no sistema como aluno do BI Ciências, para você integralizar, né, completar aquela carga horária, você tem que cumprir aquela matriz curricular que tem. Então, se você fizer componente de outro lugar, você ainda depois vai ter que passar mais um tempo fazendo BI Ciências. Ou seja, vai atrasar mais ainda a sua formatura, a sua conclusão do curso. Então, não é muito interessante, né, pensar desse jeito. Acho que seria mais interessante fazer que nem o professor Silvio falou, de procurar, quando tiver entrada do BI Saúde, né, tentar entrar lá. A UFSB nos oferece meio de transporte. Quando estávamos no presencial, nós temos o ônibus dos alunos, né, que ele passa no centro de Porto, se eu não me engano, à tarde, né, antes das 2 horas, ele faz 2 viagens, depois à tardezinha, né, que o pessoal que está voltando, e depois para a noite também para ir e voltar. Então tem um ônibus, só que não é da universidade, é da prefeitura que disponibiliza, e a gente não sabe como é que vai ficar isso depois que voltar o presencial, né, mas a princípio a gente tinha. Isso estou falando do pessoal que é de Porto, né? Quem fica Cabralha e Eunápolis, normalmente os alunos se organizavam e alugavam um fretado, né? Ou transporte de van, enfim. Daí deve ter grupos, né? Agora a gente não está presencial, mas provavelmente deve ter grupos para combinar essas coisas. Na verdade, quem era de Cabralha e região Coroa Vermelha ali, tem um ônibus da UFSB, pelo menos tinha, Sim, sim. não sei se ainda tem, né? Porque a pandemia, né? E então tinha lá um ônibus da UFSB que trazia o pessoal lá de Cabralha, de Coroa, para a sede lá no Porto Seguro, né? Então tinha ou tem esse ônibus aí que fazia esse transporte. Agora, Eunápolis não tinha como
Mas Eunápolis não tem BI Ciências. Não, eles tinham. Tem aluno de Eunápolis quando, Aluno, na né? sede. Não, Quando aqui já que a estava na pessoa não falou sede. que ela é do Cunha Eunápolis. Ah, não, acho que aqui a pergunta que está no chat é outra coisa. Não, é porque o Cunha Eunápolis, ele só ministra licenciatura, não tem o BI Ciências. Ah, tá, isso é o Então, para não CUNY, confundir, porque lá o Cunha Eunápolis, ele só educação. oferta licenciatura à noite. Não tem bacharelado, certo? Então, de qualquer forma, não daria para você. Quer dizer, a formação geral você poderia ir lá fazer, né? Porque são as mesmas componentes, mas lembrando que não é o bacharelado lá. Lá só tem licenciatura, certo? É isso, passo. Ah, bem lembrado também. Isso bem lembrado. Alô? Estão me ouvindo? Ou ele que travou? Alô? Eu travei? Voltei? Travou. Quer dizer, acho que travou, né? Não, agora não, deu problema de conexão aqui, mas agora voltou. Foi Tá. uma oscilação. Adiante. Vamos lá. Bom, pode passar essa daí, né? Que a gente já. Pegando matérias optativas que são obrigatórias do segundo ciclo de biologia, isso reduz o meu tempo de segundo ciclo? Sim, essa é a ideia, né? Se você está fazendo, lembra aquela matriz que o professor Silvio mostrou, que tem algumas obrigatórios, daí os CCs optativos e os livres. Naqueles optativos, você pode, eu acho que o professor Silvio até mostrou alguns exemplos, pegar alguns componentes do segundo ciclo, por exemplo, que você tem interesse, daí eu sugiro a vocês que têm essa ideia, ir atrás do PPC. Lembra que o Silvio falou que a gente vai falar bastante essas siglas, né, esses documentos. Daí você pega o PPC do curso que você está desejando fazer. E lá você vai ver como é que é a matriz curricular. Daí você pode ver algum componente que seja obrigatório lá, que você consegue encaixar como optativo no seu percurso acadêmico. Claro, tomando cuidado, por exemplo, não pegar, sei lá, você quer fazer a parte de engenharia, você não vai fazer cálculo 2 antes de fazer cálculo 1. Né? Tem que ter esse cuidado também, né? Você tem alguns componentes que eles possuem até na UFSB não tem pré-requisito, mas existe sugestão de pré-requisito. Alguns cursos de segundo ciclo, como biologia, já incorporou isso no PPC deles. Né? Você vai pegar lá no ementário, você chega, tem uma parte do ementário onde está as ementas dos componentes, e ementa é o conteúdo programático, né, com o componente trabalha, basicamente, e as referências biográficas. E ali vai ter, então, algumas sugestões de pré-requisito. Daí é interessante, então, consultar o PPC desse curso que está querendo ir, ver quais componentes dá para você ir fazendo e tenha cuidado só para não pegar um componente muito avançado que você não tenha tido uma base antes. Tá? Só para avisar, essas são as duas últimas perguntas, né? Tá. Tem uma aqui ainda da Graciele e depois a gente pega no chat, né? Como posso saber que vai ter palestra? Recebemos notificação via e-mail ou tem que acompanhar no site da UFSB? Normalmente o curso, né? A gente, por exemplo, do Base Ciências, a gente sempre está mandando notificação quando tem oportunidade de estágio, uma palestra, alguma coisa, a gente acabou enviando a programação da semana de acolhimento, né? Que você acabou recebendo por e-mail. Então, ficar ligado sempre no e-mail, no site da universidade, né? E também conversando, né? Acho que nas redes sociais, como eu disse, eu não uso, mas o pessoal sempre fala que sempre que tem alguma atividade, seja da biologia, da engenharia ou da oceanologia, eles sempre estão divulgando nas mídias sociais deles. Então é mais ficar esperto mesmo nessas fontes. É que você pulou eu disse duas, mas você pulou a do orientador acadêmico aí. Ah, eu contei duas como essas últimas duas, eu pulei. E as duas são iguais, as duas últimas são iguais. Né? Ah, não tinha apertado atenção. O orientador acadêmico vai ser o mesmo até o final do curso? Sim. Né? Não é obrigatório, né? Às vezes pode acontecer. Eu acho que não sei, pelo menos o tempo que eu estou na coordenação, que faz um ano, não teve esse problema. Não sei se teve isso anteriormente, mas pode acontecer de você não se dar bem, né, com o seu orientador, ou às vezes o seu orientador acadêmico não tem tanta disponibilidade para ajudar. Enfim, você está se sentindo um pouco, dá para pedir a troca. Mas se
casar, né, a sintonia, tiver sintonia entre vocês, vai até o final do curso. Só que não, ele pode auxiliar no TCC? Não. Acho que pode auxiliar em dar ideia. Você pode falar, eu gostaria de trabalhar com tal coisa. Ele pode ser que ele conheça algum colega que seja daquela área. Aí sim ele pode auxiliar, mas o orientador de TCC é outra coisa, né? Então, pode ser ele também ou não, ou ela, né? Não sei quem que é quem que é o tutora de você que está perguntando. Mas não necessariamente que vai ser ele o orientador de TCC. Silvio? Então, é importante, né? Quando você tiver o contato, a gente orienta que os professores eles entrem em contato com seus orientandos acadêmicos, né? A gente distribui. Eu já fiz o meu dever de casa, já mandei mensagem para os meus alunos de 2021 do BEI Ciências, me apresentando, falando que eu sou o orientador deles, né? Mas a gente também orienta os professores para eles se apresentarem. Mas caso eles esqueçam, porque também tem bastante coisa para fazer, você procure o contato e mande uma mensagem, né? Aí você se apresenta. Olha, eu sou aluno tal, você é meu orientador, eu gostaria de esclarecer uma dúvida, etc. Mas também pode mandar dúvidas para o e-mail da coordenação, né? O BEI Ciências lá tal. E aí a gente também pode responder, certo? A da Graziele que você falou, qual que era? Tem aqui no chat. Qual a que foi que você comentou? Eu moro em Eunápolis e tenho Foi Cone. essa que eu comentei. Ah, tá, mas daí tem uma parte aqui. E pelo fato da sede ser em Porto, existe uma burocracia de transporte. Eu queria saber se existe uma certa diferença do ensino e estrutura. Eu acho que essa parte a gente não respondeu para ela, de transporte. Não, a gente acabou respondendo um transporte, né? Que falou que de Eunápolis não existe, o ônibus não busca em Eunápolis, né? Só em Cabralha. Mas de Eunápolis eu tenho certeza que tem um pessoal, quando estava no presencial, que fazia um fretamento, né? De um transporte particular. Acabava ficando não tão pesado para todo mundo e o pessoal vinha com esse transporte fretado. Talvez agora, porque antigamente também não tinha esse Cunionápolis, né? E foi quase junto com a pandemia que surgiu. Então, eu acredito que talvez, né, como surgiu quase junto com a pandemia, pode ser que em algum momento, não sei, surja também o transporte de Eunápolis para o UFSB, mas eu também não sei dizer isso, supondo que eles conseguiram de Cabralha para a sede, de repente, se bem que Cabralha acho que é mais próximo, não sei, né? Acho que é mais próximo do que o Nápoles, né? O Nápoles é 1 hora, enfim, mas atualmente não tem, certo? E como o Rodrigo disse, o que o pessoal faz é esse fretamento aí para poder ir para a UFSB. O slide, a gente acabou aqui as perguntas. Quer finalizar, que são 4 horas, 16 horas certinho. Em ponto. Acho que a gente podia deixar um comentário final aqui, se alguém quiser falar alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês vão nos próximos anos aqui ainda ter que aguentar mais a gente, né? Assim, a gestão da coordenação é 2 anos. E a gente pode ficar mais 2 anos. Pode ser que o ano que vem, que é o prazo final dessa coordenação, não seja mais esses 2 que estão aqui. Outubro do ano que vem. O ano que vem. Então é só para vocês terem essa noção. Mas por enquanto, né, não vamos ficar desesperados. A gente vai continuar com essa coordenação. Então o que a gente vai fazer é depois disponibilizar essa gravação lá no YouTube do CFCAM, disponibilizar esse documento aqui que eu explanei hoje para todos vocês. Acho que eu já vou fazer as palavras finais, aí depois o Rodrigo conclui. Beleza. Eu agradeço bastante pela participação. Eu entendo que é um momento que tem várias dúvidas, mas, à medida do possível, tenta entrar em contato com a coordenação ou com o seu orientador acadêmico para ir reduzindo, certo? Porque é melhor você já ir tirando as dúvidas, porque às vezes você perde um prazo, ou você perde uma matrícula, ou você não sabe direito qual. Porque as turmas iniciais tiveram esses problemas, né?
às vezes não eram bem orientadas e aí faziam qualquer componente que não servia para nada. Não é que não serve para nada, mas às vezes não, ela quer uma biologia, mas ninguém orientava. Então, a gente criou aí a figura do orientador acadêmico nesse sentido, para poder te assessorar, né, dar essa retaguarda, mas aproveite dessa oportunidade, porque também não adianta reclamar que eu estou totalmente perdido se você tem essa oportunidade, né? Então a gente dá essa oportunidade, o professor é voluntário para isso, né? É mais uma atribuição, mas ele é voluntário, ele está com a boa vontade de ajudar. Então, o que a gente pede é que, quando possível, você entre em contato, se o orientador não entrar em contato, para que você consiga já estabelecer o seu caminho aqui na UFSB. Eu agradeço pela presença e passo aí para o professor Rodrigo fazer as considerações finais. Obrigado. Muito obrigado, professor Silvio. Muito grato pela ilustre presença do nosso vice-coordenador, meu braço direito, esquerdo e os pés, né? Mas também queria agradecer, mais importante ainda, a presença e a paciência de todos e todas aqui, né? Esse é um primeiro contato de muitos aqui que a gente vai acabar tendo, né? Seja aqui durante a gente está na gestão, ou quando a gente estiver lá no presencial, no futuro, espero que próximo, com segurança, né? Então a gente vai ter bastante contato ainda, vocês vão poder tirar dúvidas, não fiquem apreensivos ou desesperados, que nem o Silvio falou. É só o início, a primeira semana, né? Vocês têm bastante, aí um caminho bem longo para percorrer, e saiba que vocês têm aqui, né, no colegiado, pelo menos do curso, com quem contar. E também construtores, podem, que às vezes não são do colegiado do curso, mas também podem ajudar. E qualquer dúvida, manda mensagem para o e-mail da coordenação, enfim, pode mandar, é melhor para o e-mail da coordenação, mas tem os nossos e-mails institucionais também, tá? E é isso, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Legal. Finalizamos a sessão, pode ir embora. Final, Por música, que daí o pessoal vai. Tchau. Tchau, Vivian, Eduarda, Graziele, Elias, Marcos, Laura, Patrick, João Vitor, Rodrigo, Núbia, Elias, obrigado aí pela presença. Agora vamos ter aqui uma música para expulsar todo mundo. Estar contigo é o bastante. Então, é a trilha sonora De todo dia nos trazem a alegria. Pode parar a gravação, né? Caminharmos juntos, lado a lado, por amor. Quando eu